Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 5 de novembro. Mas antes vou comentar um pouco sobre os jogos da Europa League e da Conference League que aconteceram nesta quinta-feira, dia 4 de novembro. Se você não é inscrito neste canal, não esquece de se inscrever antes de continuar o vídeo. Esse é um canal sobre trade esportivo, meu nome é Theo Borges. E tem link aqui na descrição para você se cadastrar na Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo, para ganhar R$200 de bônus. Tem o link do meu Telegram para você me acompanhar no dia a dia de trabalho. E tem o link do meu curso gratuito e completo aqui sobre o trade esportivo. Beleza? Tem link de leitura, tem uma porrada de coisa aí na descrição. A gente tinha criado alguns cenários. O único time que eu trouxe para tentar buscar um back foi o Tottenham e Vitesse. O Tottenham colocou o time titular, né? Tinha colocado no jogo de ida lá na Holanda um time reserva, veio com o time titular para cima do Vitesse, mas não contava com o Vitesse tão bem, vindo para cima com muita vontade do Tottenham. E esse primeiro gol do Tottenham, que é aos 14 minutos, eu não consegui pegar porque sinceramente eu não vi leitura. Se a gente olha o gráfico aqui, o Vitesse até estava tendo uma postura bem ofensiva, e o gol do Tottenham veio, como de costume, de contra-ataque, não consegui pegar. Eu vim trabalhar esse jogo na goleada depois do 1x0 ou do 2x0, acho que foi depois do 1x0, e consegui pegar esses dois gols aqui, freebetei a posição, mas essa goleada acabou não saindo. Eu fiz um resumo do que eu fiz em todos os jogos que eu trabalhei na Conference e na Europa League. Eu vou deixar lá, aliás, eu já deixei no meu Telegram, assim que acabou os jogos, pra gente passar mais rápido aqui por como foi os jogos. O Tottenham acabou vencendo, mas eu não tive padrão para pegar esse gol. Olympiacos e Frankfurt, trabalhei aqui o mercado de gols. Mônaco e PSV, não dei nenhum clique aqui nesse jogo. Começou um pouco corrido, mas depois foi abaixando o ritmo. O único 0x0 aqui dos jogos que a gente tinha criado o cenário, foi bem decepcionante. Lyon e Sparta, foi um jogo extremamente aberto. Facilmente poderia ter batido a goleada do Lyon, poderia ter batido talvez pelo menos uns 6 gols nesse jogo, de tantos gols perdidos que o Sparta também perdeu. Mas foi um jogo até bom de se assistir. Omonia Nicosia e Basel, confesso para vocês que eu não consegui olhar. Ferencváros e Celtic, 2x3, né? 3x2. Jogo também muito bom para trabalhar gols. Eu concluí o meu trabalho em gols nesse jogo na primeira parte. Foram 3 gols no primeiro tempo. E aí no segundo tempo eu ainda vim buscar aqui um lay ao time do Celtic, tentando buscar uma recuperação de resultado. Freebetei depois desse gol aqui, mas o Ferencváros não conseguiu encontrar essa recuperação. Não sei como foi o jogo do Leicester com o Spartak Moscou. Pelo visto foi um massacre do Leicester, mas sem muita efetividade, né? O Vardy ainda perdeu um penal aqui aos 75, não consegui acompanhar esse jogo. Leverkusen e Betis, jogaço, muito gol perdido também por parte do Leverkusen, alguns por parte do Betis. Uma goleada do Leverkusen, tinha campo para trabalhar essa goleada, eu consegui buscar aqui depois do 2x0, tinha leitura. Apesar do gráfico aqui não dizer muito, foi um jogo onde o Leverkusen tinha um Betis jogando com linha alta depois de tomar o segundo gol, e aí foi tranquilo de buscar esses gols, né? É engraçado porque foi o mesmo cenário quase que o Leverkusen teve contra o Karlsruhe nessa partida aqui, da DFB Pokal, essa partida aqui. E o Leverkusen, nesse jogo especificamente, contra o Betis, acabou conseguindo concluir em gol, conseguindo somar os seus gols dentro do jogo. Naquele lá não, mas é um time que produz muito para isso. E Roma e Bodoglin, a Roma voltou a enfrentar o Bodoglin num jogo da volta, tinha tomado, se eu não me engano, 5 ou 6 no primeiro jogo. Deixa eu dar uma olhada aqui para não falar besteira. 6x1, e acabou ficando no 2x2, saiu atrás do placar com um golaço do Bodoglin. Também trabalhei o mercado de gols aqui, tentei buscar uma recuperação de resultado da Roma, mas acabei freebetado no final. A Roma até tentou, mas era nítido que parecia que o time não estava afim de disputar essa competição. Mas eu acho que a Roma ainda fica em primeiro do grupo, viu? A Roma ainda pega, se eu não estou enganado, algumas equipes aqui bem acessíveis, mesmo que se for jogar fora de casa. Mesmo assim, acho que a Roma ainda passa talvez em primeiro lugar do grupo, tá? Eu não consegui fazer Marcelo e Lazio, confesso que eu não dei muita atenção, nem União Berlim e Feyenoord. E nesse jogo do Guarani e Vasco, eu estava gravando agora o panorama lá do Leitura, que também é um programa semanal que a gente faz para o fim de semana, preparação de jogos lá para o pessoal do Leitura no Discord,
que a gente trabalha juntos. E cara, eu tava olhando de lado aqui o jogo do Vasco. Que crueldade que aconteceu com o Vasco. O Cano teve um pênalti aos 88. O goleiro defendeu o Alá Vitor, do Atlético Mineiro, na Libertadores. Com o pé. A bola foi para escanteio. O Vasco teve um canto. E nesse contra-ataque do canto, o Guarani marcou o gol aos 89. Cara, crueldade. O Vasco acaba tendo aqui uma chance quase que mínima de voltar à Série A agora. Se eu não me engano, segundo os matemáticos, é 0,7% de chance. Complicado, tá? Uma coisa interessante para fazer a anotação, mais uma vitória do Frankfurt fora de casa, né? Na verdade, venceu a primeira em casa e venceu essa fora. 2 vitórias contra o excelente time do Olympiacos, um time parrudo. O Frankfurt pega agora o time do Greuther Fürth na Bundesliga 1, fora de casa. Eu acredito que o Frankfurt pode apresentar para a gente uma recuperação também nessa Bundesliga 1, tá? Vamos ver se a gente consegue estar dentro. Tá bom? Chega de falar sobre o passado, vamos falar sobre essa sexta-feira então. Deixa eu deletar aqui os jogos finalizados. Ainda tá rolando um 0x0 Cuiabá e Chape. Eu evitei de trabalhar esse jogo porque eu não confio tanto na equipe do Cuiabá. Vou começar com o Bundesliga 2, temos o confronto do Holstein Kiel contra o Dynamo Dresden. O Dresden vem de 4 derrotas seguidas, meus amigos. É uma fase muito fraca do time do Dresden, que me surpreendeu muito quando voltou da terceira para a segunda liga. Voltou como campeão, voltou muito bem, eliminando o time grande na Pokal, mas acabou não tendo tanto sucesso agora nesse meio de competição. Se a gente somar a Pokal, já são 4 derrotas em sequência. A última, aliás, são 5, né? Porque não conta aqui um amistoso. A última vitória foi contra o Bremen, surpreendentemente ganhando do Bremen por 3-0. Fora de casa, nessa competição, o time do Dresden tem apenas uma vitória e 11 gols sofridos, e o Kiel dentro de casa também só tem uma vitória. Essa cotação do Kiel ela só se justifica pela fraqueza do seu adversário Dresden. Eu acho que essa odd do Kiel ela poderia estar um pouco mais alta, porque o Kiel também não vive uma boa fase. Até porque, se você olhar na tabela, o Kiel está bem abaixo do Dresden nessa classificação. Então, nesse jogo aqui, eu acredito que a gente pode ter um Kiel podendo se complicar. O que significa isso, Theo? Significa que se você vier para cá fazendo um back kill só porque o Kiel vem de 3 empates e o Dresden vem de 5 derrotas seguidas, talvez você deveria se considerar um pouco mais, prestar um pouco mais de atenção. Eu acredito que esse jogo não vai ser tão fácil assim para o time do Kiel como parece. Não vem para buscar gols aqui porque eu não confio nos 2 ataques. O Dresden marcou 13 gols, o time do Kiel somente 12. Eu ficaria de olho nas bolas aéreas. O Dresden, como tem uma péssima criação por baixo, ele acaba alçando muita bola na área. E o Kiel também tem demonstrado muita força, principalmente nos escanteios, tá? Nuremberg e Werder Bremen, a gente tem um confronto muito difícil aqui. Talvez o mercado esteja dando favoritismo para o Bremen, porque o Bremen caiu esse ano da Bundesliga 1. Mas o time do Nuremberg, talvez, entre todos esses times, talvez comparando, talvez junto com o Schalke, seja o único time que está jogando um futebol de Bundesliga 1. O Nuremberg tem uma excelente defesa, só tomou 9 gols, não tem assim um hiper-ataque, é um time que coloca a bola no chão, que joga muito bem, que joga de forma muito coerente, né? Até me surpreende um pouco, porque o Nuremberg era um time muito porra louca, que usava muita bola aérea e hoje em dia não é assim. Então eu acredito que a gente pode ter aqui um jogo mais truncado, um jogo mais pegado, pautado no match odds, mesmo não sendo muito a minha praia na Bundesliga 2, a gente pode ter aqui um jogo pautado sim no match odds, a gente pode ficar de olho para alguma correção, tá? O Nuremberg em casa tem um bom número, só tomou 1 gol nessa competição, tem 4 vitórias em 6 jogos, e fora de casa o Bremen é um time completamente mediano, que cede e faz também alguns gols, tá? Então, na minha opinião, esse favoritismo ele está invertido. Para mim, o Nuremberg é mais time que o Bremen, mas ofensivamente o Bremen acaba sendo um pouquinho melhor. Tá? Não trago nenhum desses 2 jogos aqui para gols, surpreendentemente, tá? Não estou dizendo que não vai ter, mas para mim são jogos bastante estudados e principalmente se eu tivesse que escolher um para trabalhar, eu trabalharia match odds nesse aqui e alguma coisa para bola parada nesse, tá? Mainz e Borussia Gladbach, Mönchengladbach. Talvez o Borussia, que é intitulado, ele se auto-intitula como o verdadeiro Borussia, ele
tenha ganhado um pouco mais de fama nessas últimas semanas por conta da goleada que ele acabou aplicando na DFB Pokal, eliminando o time do Bayern de Munique por 5-0. Depois aplicou uma vitória em sequência contra o Bochum em casa, não foi muito convincente, com todo o respeito. Foi um jogo onde o Gladbach meteu 2-1 para cima do Bochum e poderia ter tomado um empate. Mas não dá para negar que o Gladbach tem um elenco muito sólido, principalmente na parte ofensiva, mas vai pegar um time do Mainz que sofre poucos gols. Né? Se a gente pegar dentro de casa aqui, o Mainz tomou 3 gols. Então, óbvio, a gente vem com essa ideia de buscar gols, porque o Gladbach é um time que goleou o Bayern de Munique e tal, mas esse jogo talvez tenha uma tendência mais de ser um jogo merda, mais de ser um jogo truncado, com poucos espaços, do que propriamente para ser um jogo espelhado do Bayern de Munique, que foi 5-0. Né? Por quê? Porque o Mainz tem uma defesa difícil de furar. Tá? Fora de casa, o Gladbach só marcou 4 vezes, só tem uma vitória. E dentro de casa, como eu falei, o Mainz só sofreu 3 gols e só perdeu uma. Tá? Então a gente pode ter aqui um jogo interessante. Mainz 0-5 contra o Gladbach. Para trabalhar movimentações de match odds, só na boa, só com situação de leitura muito clara, sem forçar a posição, né? Ao final de contas é o primeiro dia do final de semana, você não precisa cagar a sua stake logo no início do final de semana, então procura sempre situações muito claras para estar dentro. Se tomar o gol, paciência, faz parte da variância, faz parte do método, mas de preferência aqui uma leitura bem clara para você estar dentro desse mercado. Se tivesse que tomar cuidado, eu tomaria cuidado para estar lei ao Gladbach. Eu preferia se fosse para trabalhar lei ao mais, porque o Gladbach tem passes entre as linhas muito perigosos. Tá? Empoli e Genoa. A tabela indica um favoritismo e o mercado acompanha, colocando essa odd do Empoli próximo a 2. Concordo, né? A gente tem um Genoa mais uma temporada ali na corda bamba. Impressionante se a gente pegar na Série A. Deixa eu cometer essa curiosidade aqui com vocês e dar uma olhada. Ó. Ano passado, o Genoa ficou em 11º. Em 19 e 20, o Genoa ficou em 17º. Ele não caiu porque o Lecce acabou caindo. Em 18 e 19, ele também foi o 17º. 17 e 18, ele ficou em 12º, um pouquinho melhor. 16 e 17, 16º. Então, assim, o Genoa está sempre ali na continha do chá. Ou ele faz uma temporada de meio de tabela, ali em 11º, que é, coincidentemente, onde está o Empoli, ou ele está brigando sempre para não cair. Me parece que essa é mais uma temporada que o Genoa vai ficar brigando e, cara, uma hora você namora, uma hora você casa. O time do Empoli produz muito ofensivamente e é um time que toma muito gol. A mesma coisa é o Genoa. Facilmente vocês vão lembrar de situações onde o Genoa se envolve em partidas com 3-2, 2-2, quer ver? Vamos pegar aqui, ó. O Empoli, 4-1, 4-2, 2-0, 2-1, 4-2, 3-0, 2-1. O Genoa, vamos puxar aqui, ó, 3-2, 2-2, 3-3, 2-2. Então é um time que tem essa incidência de buscar e tomar gols. Confronto entre eles, o Genoa tem vantagem. O Genoa vem de 3 vitórias seguidas, mas aí não dá para considerar muito, porque essas vitórias foram em 2019, 2018 e 2017. Afinal de contas, o Empoli subiu para a primeira divisão neste ano. Né? Costuma ser um jogo mais truncado, com menos de 2,5 gols entre as duas equipes. Isso é uma coisa que me surpreende, apesar de eu vir para esse jogo para tentar buscar gols. Geralmente, quando eu tenho uma equipe que está buscando muito uma recuperação no campeonato e uma equipe que tem um ataque bom, como o do Empoli, me chama a atenção para trabalhar alguma coisa para gols. O Empoli sofreu gol nos últimos 3 jogos, deixa eu dar uma olhada aqui se isso confirma. Sofreu 1 para o Sassuolo, uma virada no final espetacular, 2 para a Inter, 2 do Salernitana, 4 da Atalanta, 2 da Roma, ou seja, vem sofrendo gol de forma constante. Já o Genoa, neste torneio, empatou 0-0 com o Venezia, tomou 1 do Spezia, 3 do Torino, 2 do Sassuolo, 1 da Salernitana. Perder para a Salernitana é complicado. Então, assim, dado as devidas proporções, eu venho para esse jogo para trabalhar o mercado de gols. Mas vou, obviamente, criar uma expectativa menor aqui. Tá? Se for trabalhar alguma coisa, vai ser, no máximo, numa longa exposição para 3 gols. Tá? Se me der leitura para estar dentro dessa situação, tá bom? Na Série B, nós temos um CSA e Remo,
Eu tenho evitado falar de Série B porque eu tenho realmente pouco conhecimento sobre as equipes. Tá? Eu acompanho talvez um pouco mais a parte ali dos times que desceram agora, o Botafogo, o Vasco, propriamente alguma coisa do Cruzeiro. Tentei acompanhar o Náutico no começo, mas o Náutico caiu muito de produção. O CSA ainda tem chance de subida e o Remo está ali só manutenção de resultado mesmo para poder permanecer na Série B. Avaí e Vitória, jogo importantíssimo para o Avaí. Acho que eu concordo com essa cotação do Avaí de 1,85. Não é fácil buscar cotações baixas assim na Série B, mas eu acho que pode ser um jogo interessante aqui para um layer para a equipe em campo. Avaí e Vitória. Esse jogo pro Vitória é assim, a situação do Vitória é muito complicada, né? Faltam 5 jogos para terminar o campeonato. O Vitória teria que vencer pelo menos uns 4, pelo menos, para tentar ali ficar, aliás, para tentar ficar não, para pensar em sair dessa situação, né? Mas mesmo assim, talvez com 4 vitórias ainda não dê, mas é uma situação onde o Vitória tem que ir para cima igual louco. Deve dar espaço para o Avaí. Eu até viria para esse jogo para trabalhar gols, mas se for trabalhar alguma coisa de gols na Série B, também é a mesma coisa de Empoli e Genoa. Uma expectativa mais baixa, buscando no máximo um cenário de 3 gols. Esse jogo aqui, ele é um jogo extremamente difícil para o Cruzeiro. Por quê? O Londrina vem de vitória, o Londrina precisa do resultado para tentar escapar da zona de rebaixamento, pode sair da zona de rebaixamento com uma vitória. E se ele vencer o Cruzeiro, ele meio que puxa o Cruzeiro para a zona de, quase que puxa o Cruzeiro para a zona de rebaixamento. E o Cruzeiro, coincidentemente, as próximas partidas do Cruzeiro é Londrina e Brusque, que coincidentemente estão abaixo dele na tabela. Então, cara, não dá para falar aqui que o Cruzeiro tá solucionado, que o Cruzeiro vai permanecer na Série B. O ano do Cruzeiro era um ano para tentar voltar para a Série A. Afinal de contas, no ano passado ele teve aquela punição da FIFA com menos 6 pontos. Então, todo mundo pensou, não, agora o Cruzeiro vai voltar. E o Cruzeiro está lutando para permanecer na Série B. E isso é uma situação muito difícil. E aí você pensa, o time grande, passando por essa situação, geralmente é aquela coisa, né? Você tá meio que numa areia movediça, você se mexe, você afunda cada vez mais. O Cruzeiro tem esse problema de salário atrasado, eu não sei se já foi pago, você que é cruzeirense pode me ajudar. Tem salário atrasado de membros do clube, de funcionários, dos jogadores. A gente tem uma cotação do Cruzeiro aqui de favorito, eu entendo o motivo, mas para mim esse jogo é muito parelho. Eu venho para trabalhar esse layer para a equipe em campo aqui sim. Londrina e Cruzeiro. Que jogo difícil para o Cruzeiro, cara. Falta muito jogo ainda, né? Mas mesmo assim, cada semana que passa, dependendo do resultado, olha, vai ficar difícil. E por último, a gente tem um Flamengo e Atlético Goianiense. Aqui a gente deve ter um replay, talvez não tão escrachado, de Flamengo e Cuiabá, mas é bem provável que a gente tenha um Atlético Goianiense jogando retrancado, dificultando a criação de jogada do Flamengo. Para conseguir furar isso, a gente tem que ter passe muito rápido, o Flamengo tem que tomar decisões rápidas para furar essa defesa. O Flamengo é um time que joga melhor quando sai na frente do placar, mas é um time que vai jogar pressionado, né? Esse campeonato eu acho muito difícil o Flamengo buscar alguma coisa para título. Para mim o Galo já é praticamente o campeão desse campeonato. Mas isso aqui é uma partida atrasada da 19ª rodada e é bom que o Flamengo vença. Provavelmente a gente vai ter leitura de back Flamengo porque o Flamengo deve ter a bola constantemente. Se o Flamengo tiver a bola constantemente e quando o Atlético Goianiense recuperar essa bola, o Flamengo conseguir neutralizar os contra-ataques, recuperar a segunda bola e causar essa pressão, a gente pode ter sim um padrão de back. Eu não gosto de trabalhar esses padrões de back no Brasil, com essas odds baixas. Confesso para vocês, são raras as exceções que eu entro. Então eu prefiro não me envolver. Tá? Se o Flamengo não estiver conseguindo neutralizar os contra-ataques, toda vez que o Atlético Goianiense puxar contra-ataque vai levar perigo. Tá? Eu não viria para trabalhar gols aqui, a não ser que seja uma situação onde o Flamengo saia na frente e aí obriga o Atlético Goianiense a sair para o jogo, até porque o Atlético Goianiense ainda tem chance de pegar um G9, uma Libertadores, então ficar... E na minha opinião não tem risco, na minha opinião, de cair. Então não valeria a pena talvez jogar só recuado. Por isso que eu acho que não vai ser um jogo completamente igual ao do Cuiabá. Eu acho que o Atlético Goianiense vai querer jogar também e a gente pode ter uma chance aqui. Não sei qual é os titulares que o Flamengo vai jogar. O Pedro continua fora, o Rascaeta continua fora. Não sei se o Bruno Henrique vai jogar ou não. Depois eu dou uma olhada na escalação. Não tem aqui ainda.
mas aparentemente é um jogo para se buscar algo a favor do Flamengo se houver a leitura que eu comentei. Tirando isso, para essa cotação aqui, eu particularmente não gosto muito, é uma odd com padrão de Europa e a gente não tem aqui no Brasil um mercado tão crente às vezes nessas equipes e é complicado. Trabalhar lei Flamengo já é difícil, também por conta dessa coisa da confiança, às vezes tem muita aposta recreativa, fazendo o mercado segurar, e trabalhar back Flamengo você precisa de uma leitura, não basta ser no peso na camisa, no achismo, você precisa de uma leitura que o Flamengo está realmente colocando o Atlético Goianiense numa situação desconfortável, sem conseguir sair para o jogo, ele está martelando, e aí mesmo que o gol não saia, você está dentro de um momento de perigo, de um momento de superioridade, de um momento de massacre, e aí sim vale a pena. Agora, tudo que eu falei aqui é cenário. Se vai acontecer ou não, a gente só vai saber no live. Eu particularmente prefiro deixar essa partida de fora. Beleza, pessoal? Uma excelente sexta para você. Eu volto aqui na sexta-feira à noite para comentar sobre o meu planejamento sobre sábado. Um grande abraço e saúde.